Certa noite eu estava orando ao Senhor e eu pedia para Deus, né, para que Deus viesse a me ajudar, para que eu viesse cada dia mais, né, me purificar, para que eu viesse ter uma vida cada dia mais que agradasse a Ele, para que quando chegasse naquele grande dia, que o Senhor voltasse para buscar a sua igreja, que eu não queria ficar aqui. E foi essa minha oração ao Senhor. E quando eu fui dormir, o Senhor começou a me mostrar em sonho que eu estava sentada aqui no sofá da minha casa, estava eu, meu esposo e minha filha, e de repente eu me levantava e eu olhava assim para o meu esposo e eu dizia: ouça, você está ouvindo? É agora, é agora, o arrebatamento da igreja é agora. E meu esposo olhava assim assustado para mim, e de repente eu olhava assim pela janela da porta aqui da sala de casa. Eu olhava para o céu e eu via uma luz muito forte, brilhante, como a luz do sol, e ela irradiava assim com seus raios, assim, como a luz do sol. Só que era uma luz diferente, era uma luz brilhante, uma luz branca, muito linda, eu nunca vi algo parecido com aquilo. E quando eu olhava assim, eu consegui fixar meu olho naquela luz. Mas, por incrível, né, que pareça, meus olhos eles não ardiam e não encandeava a minha vista, e eu pude olhar fixamente para aquela luz. E quando eu olhei bem assim no centro assim daquela luz, eu pude contemplar como se um caminho abrisse no céu, como uma estrada que se abre no céu, um caminho. E eu comecei a ver os salvos andando por aquele caminho para o céu. Louvado seja Deus. E era tudo tão lindo, e eu pude ver as pessoas andando por aquele caminho que se abriu no céu. Quando eu olhei fixamente para aquela luz, eu pude ver aquilo, e eu pude contemplar uma mulher. O Senhor me mostrou nitidamente uma mulher que ela subia, que ela ia por aquele caminho no céu, e as suas vestes eram brancas. Era uma coisa assim tão linda, e as mangas da roupa que ela estava vestindo era uma manga tipo essa, assim, que chegava até aqui, ó, no cotovelo. E a gola era aquela gola assim arredondada, que não mostrava essa parte aqui. Era uma gola assim arredondada, não tinha decotes, era uma gola assim arredondada, e a manga assim. E o tecido era a coisa mais linda. Eu nunca vi um tecido parecido com aquele, nem a seda, nem o cetim. Eu acho que nem o tecido mais caro, mais luxuoso aqui da terra é parecido com aquele tecido a qual eu vi. E era um branco cintilante, era coisa linda, brilhoso, era lindo aquele tecido. E eu pude contemplar aquela irmã com seus cabelos, estavam soltos, e era cabelo grande, louvado seja Deus. E ela andava por aquele caminho no céu, aquele caminho que se abriu no céu. E quando eu vi aquilo, aí o Senhor começou a me mostrar que antes de acontecer aquilo, tinha vindo duas pessoas na minha casa. O Senhor começava a me mostrar coisas que aconteciam, que tinham acontecido anterior àquele fato, àquele acontecimento. O Senhor me mostrava duas mulheres, duas crentes que vinham na minha casa. E elas começavam a me chamar de louca, porque eu estava arrumando a minha casa e eu louvava, e eu me alegrava com o Senhor, louvando e arrumando a minha casa e falando com Deus. E eu estava muito alegre com o Senhor, falando com Deus. E aquelas mulheres chegavam na minha casa, e quando elas me viam, né, ali louvando, engrandecendo o nome do Senhor, me chamavam de louca. Elas me chamavam de louca. E depois que o Senhor me mostrava isso, aí eu voltava a ver a minha sala. E quando eu voltava a ver a minha sala, louvado seja Deus, eu colocava as minhas mãos assim, e eu dizia assim: Senhor, é o arrebatamento da igreja, Senhor, e eu não quero ficar aqui, Senhor. Me leva contigo, Senhor. Me leva contigo, Senhor, porque eu não quero ficar aqui. Eu quero, Senhor, estar junto de Ti. E naquele momento eu senti algo
eu não sei nem explicar para os irmãos, algo sobrenatural, aquela força assim que invadiu assim todo o meu ser naquele momento, quando eu colocava as minhas mãos assim e falava assim com Deus. Algo assim extraordinário, foi uma experiência assim maravilhosa que eu tive naquele momento. E ao colocar minhas mãos aqui e fazer aquela oração, ao sentir aquela força tomando conta de todo o meu ser, e eu comecei a sentir quando o meu corpo, ele se movimentava assim do lugar assim para cima, e eu pude sentir meu corpo sendo transformado. Louvado seja Deus. E aquilo, irmãos, me trouxe um gozo tão grande na minha alma, uma paz tão grande. E quando eu despertei daquele sonho, louvado seja Deus, eu muito me regozijei no Senhor, muito me alegrei no Senhor. Louvado seja Deus, porque muitos eles não esperam mais pela vinda do Senhor. Acham que o Senhor não vai voltar para buscar a sua igreja. Muitos estão focados em tantas coisas materiais, em tantas coisas. Louvado seja Deus, e tem se esquecido de estar preparado para a vinda de Cristo. Louvado seja Deus, como a palavra do Senhor diz, que o dia nem a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas tão somente o Pai, né? Louvado seja Deus, e também como nessa palavra, né, que eu li aqui, louvado seja Deus, o verso 11 diz: eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, igreja do Senhor, a gente deve permanecer sim fiel ao Senhor e tentar ao máximo, louvado seja Deus, nos abster de toda aparência do mal. Tudo aquilo que desagrada a Deus devemos cortar da nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, e cada dia mais nos purificar. Louvado seja Deus, porque a qualquer momento o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Então fica todos na paz do Senhor, que Deus abençoe as vossas vidas. Amém? Fica na paz de Cristo.